versículo 1 e o segundo. Lucas capítulo 15, versículo 1. Tá. Tenta aumentar o som do meu celular. Do lado. Aumentar o som. Tá. Vamos ler aqui esses dois primeiros versículos? Diz o seguinte a palavra de Deus: aproximavam-se de Jesus todos os pecadores, né? E murmuravam os fariseus e escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Pedimos que o Senhor agora fale aos nossos corações a tua palavra. Assim como o Senhor já falou por meio das canções, da leitura, pedimos mais uma vez, usa o teu servo como instrumento vivo para falar aos teus filhos, Senhor, da verdade da tua palavra, começando em mim e partindo para eles também. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, pode tomar seu assento? Eu venho estudando sobre a parábola do banquete e me deparei um pouquinho nessa parábola de Jesus, que é uma parábola bastante interessante, que é um texto bastante interessante e que a gente começa a se perguntar o seguinte: qual é o irmão aqui que não gosta de uma festa? Um irmão que vai na festa e fica triste. Existe alguém que vai na festa e fica triste? Se alguém vai numa festa e fica triste é porque tem um problema acontecendo com aquela pessoa, né? Ou a pessoa não fala com aquele que o convidou, que já é estranho você ir para um lugar que alguém não fala contigo. Se a festa é daquela pessoa e ele que não fala contigo te convidou para você ir para a festa, é estranho. Ou tem um problema familiar, mas você está lá porque você não quer fazer desfeita ao convite que você recebeu. Mas normalmente, quando nós recebemos um convite para uma festa, a gente se prepara, né? A gente compra presente. A gente sabe que a gente vai comer bastante, né? Por exemplo, até eu falo, ó, vou naquele lugar porque eu vou aumentar mais 3 quilos, entendeu? Eu já peso 105, aí vou na festa para pesar mais 100, então vou estar 205 quilos que eu vou estar pesando. Mas uma das coisas interessantes é que o reino de Deus, ele muitas vezes é comparado com uma grande festa. Se a gente olhar para as parábolas, Jesus sempre vai usar muitas figuras linguísticas, parábolas para falar do reino, mas ele usa muito a figura de festa, do evento, de uma alegria e de um transbordar que de fato acontece em nossos corações. E o tema desse sermão é quando eu me torno um fariseu. É um tema muito provocativo e chamativo, não é? Falar, rapaz, me tornar um fariseu? Eu, Adilson Mango, eu, Davi, eu, Marta, eu, Alexandre, me tornar um fariseu? É porque nós achamos que o fariseu é só aquele que é hipócrita, não é isso? Aquele que fala e não cumpre. Jesus fala muito isso. O farisaísmo, na época de Jesus, era um nome de bastante estatura. As pessoas eram importantes, eram líderes, respeitosos, porque eram homens obedientes, né? Aos olhos humanos, obedientes à palavra de Deus, mas eles eram bastante hipócritas. Eles falavam que você tinha que jejuar por diversas horas, mas eles não faziam a mesma coisa. Então Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, de maneira que eles vão colocar um peso tão grande para vocês, que eles mesmos não cumprem. Então a gente associa o farisaísmo ao quê? À hipocrisia. O Davi é um fariseu. Por que Davi é um fariseu? Porque o Davi fala que eu tenho que amar Jesus acima de todas as coisas, mas ele não ama Jesus acima de todas as coisas. Então Davi é um hipócrita, ou eu um fariseu. A gente pode olhar também um fariseu como Jesus apresenta nessa parábola. E uma coisa interessante que essa parábola nos apresenta, uma festa, onde tem uma galera que se alegra, outra galera que se entristece pela festa. Essa parábola, muito mais do que nos apresentar um cenário lindo, ela nos apresenta um problema muito grande. O problema de não se alegrar quando o pai recebe um pecador na grande festa. Uma coisa interessante que deve nos chamar a atenção é que, ao olhar para esse texto, a gente precisa se lembrar, o pai aqui é o celebrante da festa. O pai aqui é o que recebe os pecadores. O pai aqui é aquele que é o Senhor que dá a festa quando o pecador se arrepende. A mesma coisa onde Jesus está, a alegria e a festa, não há? Apocalipse capítulo 2, o texto que Davi pregou, uma coisa interessante que tem Apocalipse é que fala, eu sou aquele que anda no meio do seu povo.
Se Jesus está aqui, então a tristeza não deveria reinar no nosso meio. Porque onde Jesus está, há alegria. Onde o rei está, há motivo de celebração. Se não há celebração no nosso meio, a resposta clara é: Jesus está aqui no nosso meio. Jesus faz presente no nosso meio, porque onde Jesus está, aí existe uma festa, há um banquete, há uma alegria. E por isso é difícil nós olharmos para essa parábola e não nos perguntamos o que Jesus está querendo nos ensinar sobre a alegria no reino de Deus. A alegria no reino de Deus, ela é bem clara nessa parábola, de maneira descrita em 3 episódios. O primeiro episódio nós temos a ovelha que se perde, não é? A ovelha que se perde, pensa comigo, aquele que encontra a sua ovelha, ele volta para casa feliz, correndo, chama uma galera e fala: se alegrem comigo. Por quê? A minha ovelha estava perdida e eu achei. Achou a ovelha, pensa comigo, achou a ovelha perdida, ela pega essa ovelha e vai chamar um monte de gente. Fala: querido, venham comigo e se alegrem comigo. Ou seja, festejam comigo, porque a ovelha que se perdeu, eu achei. Embora que tenha algumas implicações aqui nessa parábola, que eu não vou entrar nesse mérito, porque o meu foco aqui é somente no verso 11 até o verso 20. Nós olhamos para essa primeira parábola, Jesus já mostrando um cenário. Existe uma festa quando uma ovelha é achada. E o segundo cenário, que ainda é mais, assim, é mais difícil você entender isso. Pensa comigo, a Antônia está lá em casa, varrendo a casa, e de repente a Antônia fala: pô, vou contar o dinheiro que o Mango deixou aqui para fazer a compra do mês. Aí a Antônia perde 100 reais. Estou fazendo aqui uma questão. Perde 100 reais. A Antônia bagunça a casa toda, ela estava varrendo, né? Bagunça a casa toda para achar aqueles 100 reais. E quando acha os 100 reais, ele deveria fazer: opa, achei os 100 reais, agora o dinheiro está certo. Não, a Antônia vai chamar muita gente e fala: se alegre comigo, achei os 100 reais. Você pensa: que doideira é essa, rapaz? Você tinha 10 denários, perde um denário, fica com 9, você bagunça a casa toda, encontra um denário, faz 10 denários, agora o que você faz? Ao invés de você se alegrar, né, sozinho, porque aquele denário, você dá um banquete, porque você achou um denário. Pensa, são coisas que ao nosso olhar não faz sentido. Faz sentido? Assim também como não faz sentido o pai receber o filho que pediu a sua herança e fazer uma festa. Não faz sentido. Não faz sentido um pai ferido fazer uma festa porque o filho que o feriu voltou. Não faz sentido. Essa é a nossa mente humana. A nossa mente humana não se alegra naquilo que não faz sentido. Por isso, os fariseus e os escribas, eles estão indignados porque não faz sentido o Messias comer e sentar com os pecadores. Não faz sentido. Não faz sentido um rei que é Senhor do universo sentar-se numa mesa onde naquela mesa tem assassinos, pecadores, prostitutos, estão naquela mesa sentado comendo com o rei do universo. Não faz sentido. É como se eu olhar para o Davi e falar: Davi, você é mestre de teologia, como é que você está sentado com esses pecadores, o Mango que não sabe nem 5 mais 5, ele fala que é 15. Ele fala: o reino de Deus não faz sentido na mente de homens que não conseguem perceber que existe uma festa onde os improváveis são convidados e aqueles que se sentem prováveis para estar são colocados de fora do banquete. Há uma alegria no reino. Há uma alegria no reino, que essa alegria deve estar em nosso coração. Essa alegria deve habitar em nosso coração. Essa alegria deve transpor o nosso coração. Porque se não transpor o nosso coração, quando o pecador se arrepende, aí sim, nós somos fariseus. Porque os fariseus não se alegram quando um pecador se arrepende. Os fariseus, eles se alegram quando um pecador vira igual a eles. Há uma alegria quando somente fariseus se encontram. Há uma alegria quando pecadores se encontram diante de um rei soberano. Aí existe alegria. Por isso Jesus fala: há um banquete no céu quando um pecador se arrepende. Isso para mim é a coisa mais linda que tem no Evangelho, querido.
Eu, Senhor, vendo eu mango chegando, pecador, arrependido, porém, chegando lá, fala, Senhor, eu não sou nada, mas o que eu estou fazendo aqui? Ele fala, é aqui o lugar dos improváveis. Era improvável eu estar sentado com o rei, mas é o rei que me faz sentar nessa mesa. E por isso Jesus fala o seguinte, alegrem-se. Lê comigo o verso 10, fala, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Verso 10 de Lucas capítulo 11, fala, Jesus está dizendo o seguinte, querido, sabe essa mulher que perdeu e chamou as vizinhas para se alegrar, né? Vai dizer, por isso eu vos afirmo. Jesus está falando isso aqui para homens que são conhecedores da lei. Homens que são homens importantes na sociedade, mas eles murmuravam porque Jesus está recebendo pecadores. E Jesus, para fechar essa parábola, e aqui eu queria conversar com os irmãos, são uma parábola contada em 3 cenários. 3 cenários diferentes. O primeiro cenário é a ovelha que se perde, o segundo cenário é a dracma, é o dinheiro que se perde, e o terceiro cenário, para fechar, é o homem que se perde. Jesus vai pegar 3 coisas importantes para esses fariseus, que é primeiro, a ovelha pega o dinheiro, que é essa dracma, e vai pegar o ser humano. Essas 3 coisas importantes, vai fazer dessas 3 coisas um cenário, onde ele fecha no último cenário, que é o homem, o filho que se perde. Certo homem tinha 2 filhos. Olhando para aquilo que é lógico e comum, a herança só é dada quando o pai morre, não é? Quando o filho pede essa herança, o filho não só ele diz, pai, eu quero ser feliz, eu quero viver bem. O filho vai dizer, pai, para mim você está morto. Porque ao ponto dele pedir a herança e dizer, pai, eu não me importo mais com você. Para mim você morreu. Porque essa herança, ela é dada somente quando o pai morre. E aí o filho, ele tinha o direito de receber essa herança. Mas não só o filho. Quem deveria receber essa herança era o filho mais velho. Que ele tinha o direito, tinha a prerrogativa, de acordo com a lei, de receber a parte primeiro. O filho mais novo seria basicamente a gente, viu? Nós 2 pecadores. O filho mais novo, ele considera o pai um ser que já não faz sentido, morto, ao ponto dele já não mais se importar se vai chorar, se vai sofrer. O filho, ele não olha mais para o pai, ele olha para si. Eu quero ser feliz, então pai, para mim, você já não existe, você está morto. Então por isso, me dá o que eu preciso, me dá o que eu necessito. Me dá o que eu almejo, porque é isso que eu almejo que vai me tornar feliz. Eu não quero mais saber do Senhor. Eu não quero se o Senhor vai chorar, vai se importar, porque para mim o Senhor morreu. Eu quero o meu dinheiro. Pensa comigo. Nem assim quando nós pecamos? Quando você peca, você se importa se isso vai ferir a santidade de Deus? Se importa? Quando você peca, você fala, ih rapaz, meu pecado está ferindo a santidade de Deus, não vou fazer não. Ou você peca falando, ih rapaz, que pecado bom. Depois vem aquele, ih rapaz, pequei, Senhor me perdoe. Mas antes nós pecamos, não pecamos primeiro? Aí primeiro peca, depois se arrepende, não é? O Alexandre não é assim não, o Alexandre é o mais santo daqui da igreja. Davi, o Mango e a Marta são todos pecadores. Mas pensem, queridos, quando nós pecamos deliberadamente, nós estamos dizendo para Deus o seguinte, Senhor, a gente não se importa com a tua santidade. A gente não valoriza aquilo que é santo para você. Porque se de fato eu valorizasse, eu ia pensar 10 vezes antes de cometer um pecado. Mas o filho mais novo, ele disse para o pai, pai, você morreu para mim. Você morreu. Por isso, você vai ver, não faz sentido o pai dar uma festa para um filho que considerou morto. Logicamente, você entendendo isso, vai falar, por que o pai está fazendo uma festa? Porque um pai que sabe que mesmo que o filho foge dele, é um pai que vai atrás do filho, beija o filho, dá honra para o filho, dá vestimenta para o filho, porque é um pai gracioso. É um pai que tem graça em abundância. E por isso o filho diz, pai, dá-me parte dos meus bens que me cabe. O que o pai faz? O pai olha para o filho, vê que o filho deseja esses bens, vê que o que está no coração do filho não é somente os bens, mas ele dizer, eu já não consigo mais te ver como um ser que eu devo me importar, agora eu quero ser feliz. Pensa, aquele seu filho quando sai de casa fala, mãe,
Esquece a minha vida, agora eu mando nos meus sonhos, agora eu vou ser feliz, meu corpo, minhas regras, minhas vontades, minha prioridade. Aí você fala, vai filho, não faz isso não, filho, que o caminho é perigo, você vai cair. Ele fala, mãe, tô nem aí para os seus conselhos, vou ver a minha vida, tô nem aí. E sai. E fala, mas me dá dinheiro, porque você tá com o dinheiro. Aí você pega o dinheiro, dá pro filho. O pai, ele, mesmo com o coração dilacerado, mesmo com o coração partido, de um filho que considerou morto, mas ele pensa, é um pai vivo, mas o filho considera morto. O pai está vivo, se lembram disso? Não esqueçam, o pai está vivo, mas o filho considera morto. O pai fala, tá bom filho, vou te dar o que você necessita. O pai entrega a riqueza para o filho. E esse filho, que considera o pai morto, recebe o dinheiro com alegria. O filho viaja. Jesus nem fala o país que ele vai, mas ele vai dizer, ele vai para um lugar longe, bem longe, porque longe aqui significa, ele vai para um lugar onde ele não mais vai ter alguém que possa o controlar. Pensa comigo, quando você vai para um lugar que ninguém sabe quem você é, vou usar aqui um exemplo aqui, imagina o Davi. Davi é seminarista da nossa igreja, vai ser pastor. Deus é bom na vida do Davi, vai ser pastor. Aí Davi fala, pô, na minha igreja, rapaz, tem lá o mambo, fica me controlando, não posso nem... Aí fala, ô Davi, você não pode tossir assim, jeito para você ser pastor. Aí Davi vai para o trabalho, fala que ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe que eu sou pastor, agora eu vou ser feliz. Agora eu vou pecar como eu não peco na igreja, porque se eu pecar na igreja, Marta fala, comer com um seminarista, vai pecar desse jeito e ainda vamos colocar ele como pastor. Não pode. Mas no trabalho, num lugar longe, onde ninguém consegue ver aquilo que eu faço, eu me esqueço que Deus vê tudo aquilo, que para Deus não há secreto, não há oculto, para Deus tudo é público. Eu falo, aqui ninguém está me vendo, mas eu vou pecar deliberadamente. Porque é aqui onde eu vou satisfazer os desejos do meu coração. O filho mais novo, ele, após considerar o pai morto, ele fala, agora eu preciso ir para um lugar distante, um lugar longe, um lugar a qual ninguém pode, ninguém vai ter controle da minha vida, um lugar a qual eu posso ser feliz. Eu posso falar isso para os meus irmãos, que não usando o termo lugar de fala, mas com um pouco de prioridade, assim, legalidade. Querido, quando eu vim para cá para o Brasil, eu não conhecia ninguém, não conhecia os irmãos que agora são minha família, e eu saí do meu país e vim para cá para o Brasil. Na nossa cabeça passa diversas coisas, diversas questões. Estou num lugar longe, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou. Depois eles vão descobrir que eu sou da igreja, mas, por exemplo, se eu ir para uma festa aqui, ninguém vai saber se eu sou crente ou não, porque ninguém me conhece, não tem por que dar satisfação para ninguém. Minha mãe está lá longe, se eu mandar mensagem, mãe, estou em casa, ela vai ficar tranquila, mas eu estou na festa, eu estou em vários lugares, estou em vários ambientes, porque lugar longe nos dá sentido de liberdade. Longe de Deus, nós nos sentimos talvez que há uma liberdade para fazer aquilo que nós desejamos fazer, para fazer aquilo que nós amamos fazer, que é pecar. O pecado nos gera uma sensação de liberdade. O pecado nos gera uma sensação de poder, de domínio. Eu tenho um desejo, eu vou lá e faço. Eu tenho um sonho, eu vou lá e realizo. Agora, em Deus, não eu tenho um desejo, em Deus é Senhor, qual é a sua vontade? Dá uma sensação de escravidão, né? Eu preciso recorrer a uma vontade que é superior à minha, porque a minha, eu posso entender que a minha vontade, ela é maldosa, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, então eu vou correndo nele. Agora, quando eu me afasto dele, eu sinto que a minha vontade agora passa a ser boa, perfeita e agradável, aí Deus pode ser ruim e malicioso, então eu falo, agora é minha vontade que eu coloco à tona, porque eu estou longe daquele que é a minha própria liberdade. Deus é a liberdade dos seus filhos, só que o pecado nos faz enxergar Deus como prisão e não como liberdade. E aí, o que acontece? Esse filho vai distante, ele dissipa todos os seus bens, vivendo o quê? Dissolutamente. Se às vezes eu parar um pouquinho é por causa dessa bênção aqui. Queridos, uma coisa interessante que Jesus está colocando aqui é o seguinte: esse filho, ele não... como é que a gente fala?
Para você dizer que o filho empregou Davi contou aí, viu? 15 minutos de pregação. Máximo 20 minutos. Eu estou contando aqui. Quando for 11h15 eu termino. Qual é aquele negócio aí que vocês falam? Você pega o dinheiro e você empregar, né? Para o dinheiro render mais. Investir. Esse menino, ele não investiu o dinheiro. Ele pegou o dinheiro, ele dissipou. Querido, ele foi para a balada. Ele foi para farra. Cara, talvez naquela época não tinha balada, né? Mas ele gastou tudo que ele tinha de maneira dissoluta. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: ele não esmerou esforço para fazer a sua vontade. Tudo aquilo que ele desejava, tudo aquilo que ele amava, tudo aquilo que ele queria, ele fez. E aqui, antes de eu parar e pular e ver outro agravante aqui, queridos, eu sempre falo que existe um momento que Deus fala para a gente: seja feita a vossa vontade. Esse é o momento mais triste que Deus pode falar com cada um de nós. Seja feita a sua vontade. Sabe por que Deus fala isso? Pensa, quantas vezes Deus te fala: filho, isso está errado. Isso está errado. Não faça isso. Não vive desse jeito. Não minta dessa maneira. Não se corrompa desse jeito. E aí você continua insistindo, fazendo. Você continua mesmo assim, desejando fazer aquilo. E depois aquilo vem à tona. E aí você foge de Deus. Aí a sua vida agora vive. Aí você começa a fazer tudo aquilo que você desejava fazer. Pensa, o que o filho está fazendo aqui não é algo que ele inventa no momento que ele chega nessa terra distante. Já é algo que ele estava projetando no seu coração antes mesmo de falar para o pai: pai, me dá minha herança. Ele queria colocar os desejos do coração dele à tona. Então, coloca uma coisa na sua cabeça: quando alguém sai da igreja e essa pessoa começa a viver dissolutamente, ela só está colocando em prática aquilo que ela já desejava antes de tomar essa decisão. Ela anseiava por aquilo, por uma vida desenfreada, por sexo atrás de sexo, por bebida atrás de bebida, por pecado atrás de pecado. Ela anseiava por aquilo, mas a igreja, o Senhor parecia que estava sufocando ele. Ela falava: rapaz, não posso fazer o que eu desejo, porque tem essa igreja, a pessoa é chata, a gente fica me controlando. Aí, mas um dia eu vou sair. Quando eu sair, Senhor, eu vou fazer tudo o que eu quero. Aí quando ela sai, vive do jeito que ela projetou que deveria viver. Namorando com quem ela achar correto, bebendo, indo em baladas. A gente sabe que pessoas saindo da igreja não é assim? Isso é desejo de coração. Deus fala para essas pessoas: seja feita a sua vontade. O pai sabia que o filho o considerava morto, sabia que o filho ia pecar, não sabia? O pai, nesse episódio aqui, é Deus. Deus sabia, não sabia tudo isso? Sabia. Mas o que o pai faz? O pai fala para o filho: seja feita a sua vontade. E o filho vive uma vida dissoluta. E para piorar, Jesus fala o seguinte para o povo que está ouvindo: faz o seguinte, depois de ter consumido tudo, sobreveio uma grande fome naquela cidade. E ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para comer para os seus campos, aguardar os porcos. Queridos, se você olhar aqui, quando Jesus fala de publicanos e pecadores, Jesus está falando de homens que são improváveis de sentarem-se dentro de um sinédrio ou dentro de uma assembleia dos fariseus, escribas e saduceus. Pecadores, até o pecador, que esses estão chamando aqui de publicanos, eles não cuidavam de porcos. O judeu, por mais pecador que ele pudesse ser, ele não cuidava de porco. Por mais miserável que ele seria, ele não cuidava de porcos. Porque porco é a lei de Deus. Fala que não podemos cuidar de porcos. Mas pensa comigo. Quem cuidava de porcos são pessoas de outras tribos, de outras nações. Lembram? Jesus, a caminho de Samaria, se depara com um homem que cuidava de porcos. Não é? E Jesus expulsa aqueles demônios, aquela legião, e vão nos porcos. Os porcos são jogados no...
Aquele homem, porém, ele tinha influência, ele conhecia alguns judeus. Não conhecia? Ao ponto dele ir reclamar onde? Na cidade dele? Não, ele vai reclamar no judeu. O Jesus de vocês matou os meus porcos, se jogaram no mar. Pensa, cuidar de porcos, aqui Jesus está dizendo o seguinte: esse filho, ele não só considera o pai como morto, esse filho não só vive pecaminosamente, esse filho, ele está imerso no pecado de um jeito que nem judeu e nem ninguém de vocês poderia recebê-lo. Cuidar de porco é uma ofensa contra a lei de Deus. Esse filho, quando ele vai cuidar dos porcos, ele está menosprezando a lei de Deus, que diz que não devem nem comer e nem cuidar de animais impuros. Pedro fala: Senhor, eu jamais comi uma coisa impura na minha vida. Só que Pedro estava na casa de Simeão, que é um homem impuro. Mas Pedro fala: Senhor, nunca coloquei na minha vida, nem na minha mão, uma coisa impura. Quando Jesus fala para ele, naquela visão do céu aberto em Atos, lembram? Que depois aparece o discípulo de Cornélio, para levar Pedro para a casa de Cornélio. Pedro está na casa de Simeão. Simeão era um homem moralmente impuro. Foi até a Antônia que me falou, acho que é tosquear, né, amor? A palavra tosquear que aparece lá, tosquear, que você tirar um negócio de pelo de animal, tosquear, e aquilo fica fedendo. Para o judeu, você não pode ficar sujo desse jeito. E Simeão era um homem impuro. Pedro estava lá na casa dele, mas Pedro fala assim: Jesus, eu jamais coloquei na minha boca, jamais toquei algo impuro. Onde é que Pedro estava? Na casa do homem impuro. Jesus fala: você vai tornar impuro aquele que eu tornei santo? Pensa comigo. Porcos aqui, Jesus está chegando num ápice muito sério. Muito sério, está dizendo: esse filho está perdido. Ele está ofendendo a Deus, cuidando de porcos. Ele está indo contra a lei de Deus, que é escandaloso para os fariseus e escribas. Escandaloso para os fariseus e escribas Jesus sentar com um publicano. É mais escandaloso ainda o Pai, que é o próprio Deus, receber alguém que fere com a lei dele. É escandaloso, não faz sentido, é improvável um Deus Todo-Poderoso receber miseráveis como nós na sua mesa e comer junto e falar: vinde a mim, bendito de meus pais. Isso é improvável. Isso não é agradável para homens fariseus, porque para homens fariseus é provável que eu, com veste santa, me assente na mesa dos santos e glorifique com os santos, mas para Deus, pecadores, mesmo com suas vestes, porém arrependidos, eles podem sentar-se na mesa e comer com aquele que tem a veste santa. Por isso, eu me torno fariseu quando eu olho para a conversão de uma pessoa e não me alegro. Aliás, eu falo: quero ver até quando a Marta vai durar. Querido, isso é farisaísmo, querido. Alegria quando alguém se converte é alegria por saber que o Rei dos Reis pegou pecadores e trouxe para comer contigo e caminhar contigo, porque você era um deles. E agora você também foi alcançado. E esse que foi alcançado, receba, abrace, beija. Cuida dele, porque o Pai trouxe até você, para que você possa cuidar dele. Enquanto que o fariseu, ele se entristece, ele se incomoda, o Pai, ele faz algo maravilhoso. O pai vê o filho vindo de longe. O pai olha o filho vindo de longe. O pai fala: não vou dar nem espaço para ele se arrepender. Vou lá. O pai corre. Aí eu fico imaginando essa cena aqui, parecendo aquela cena que tem nos filmes, quando, por exemplo, olha a novela, quando o homem, a mulher tá indo embora, aí o homem vai correndo no aeroporto, abraça a mulher, faz um beijo, aí acaba a novela, fala: final feliz. Aí vem a cena, o filho vindo com mais discurso. Pensa, um filho pecador que se arrependeu dos seus pecados. Aqui o ato de cair em si é o ato de Deus trazer a consciência desse filho, que por mais que ele anseia, por mais que ele deseja, por mais que ele busque, não há nada que possa preenchê-lo, não há nada que possa satisfazê-lo, não há nada que possa dar para ele liberdade, não ser o próprio pai. Esse filho cai em si, entenda que a liberdade é Deus, entenda que a satisfação é Deus, entende que o prazer é o Senhor, entende que a vida é o Senhor. Então o que ele faz? Ele volta para Deus. Ele volta com esse discurso como nós. Aí a gente fala: caraca, pequei.
Agora a gente faz as nossas orações. Senhor, eterno Deus, de acordo com as suas sabedorias infinitas, o Senhor conhece meu coração. Sabe que eu pequei ontem, sabe que eu falhei ontem. Mas, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque nunca mais vou pecar. Nunca mais eu faço o que eu fiz. Aí, vem João e fala: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos e vos. Queridos, a palavra de Deus, ela é um alento para todos os crentes. Eu falo que eu sempre me humilho, porque sempre que eu tento chegar para Deus com um discurso, me vem como um sino tocando, Salmo 103, verso 4, que fala: Ele não te trata de acordo com as suas iniquidades. Queridos, iniquidade é um coração que já não se arrepende dos seus pecados. É um coração insensível que já não consegue mais chorar pelo pecado. É um coração insensível que não consegue chorar pelo pecado do outro, nem pelo próprio pecado. Que não consegue mais ouvir a voz de Deus dizendo. Lembra quando você era convertido? Quando você pecava, aí você sentia aquele peso de consciência. Você falava: rapaz, não consigo, a minha alegria, parece que meu dia não tem alegria, parece que minha vida não acontece. Aí você arrepende, aí você vê o dia e fala: nossa, o dia tá lindo, né? O sol tá brilhando, a alegria veio de novo. Esse coração foi redimido. Mas quanto mais você vai crescendo, quanto mais você vai amadurecendo, mais o nosso coração fica insensível à voz, à doce voz do próprio Deus, por meio do Espírito Santo. Aí o salmista fala: Deus é tão bom e tão gracioso que não nos trata de acordo com nossos pecados. Aí os textos aqui eu vi o pai que foi considerado morto pelo filho, o pai que foi abandonado pelo filho, é o pai que não vai tratar o filho segundo os seus pecados. É o pai que corre de volta. É o pai que vai correndo. O pai chega correndo. O pai abraça o filho. Aqui um abraço gostoso, prazeroso. Como fala o pastor Nicolai, um abraço gostoso. Dá um abraço gostoso naquele que chegou na igreja. É um abraço gostoso do filho. O pai abraça o filho. E rapaz, passei 2 minutos já. O pai abraça o filho. Abraça o filho. Beija o filho, querido. Aqui, beijar o filho aqui. Claro, aqui não é nada profético, viu? Porque se a gente olhar para o Salmo 2, que fala beija o filho, aí é profético, a gente está são proféticos. Mas aqui não tem a ver com essa profecia, não. Aqui tem a ver com uma saudação ou dizer para o filho: bem-vindo. Beijar o filho é desejar ao filho o quê? Bem-vindo. Bem-vindo, seja recebido. De volta, ele beija o filho. Ele não só beija o filho, é que ele manda fazer. Lembra, Davi? O que ele manda fazer, Davi? O que ele manda fazer, o pai? Manda, dá o quê? Roupa. Ele coloca aqui anel, coloca aqui sandália nova e faz o quê? Ainda dá um banquete. Percebe? As 3 parábolas, as três cenas, tem uma coisa em comum. Não, tem 2 coisas em comum. Tem o fariseu indignado e tem o reino se alegrando. O reino se alegra na ovelha perdida. O reino se alegra na dracma achada. O reino se alegra no filho que foi recebido com alegria. Mas tem o fariseu indignado, entristecido, furioso porque o pai está se alegrando, porque pessoas estão se convertendo. Tem o fariseu indignado porque o vizinho que o estressou, o perturbou o tempo todo, agora o vizinho está dizendo: queridos, a paz do Senhor Jesus. Fala: rapaz, agora você quer ser crente, é? Depois de me perturbando todo, agora você está vindo a paz do Senhor? Querido, esquece isso. A paz do Senhor, a paz, meu querido. Abrace, beijo, celebre, porque o Pai o trouxe de volta. Enquanto o nosso coração fariseu, ele vai se indignar, o seu vai se alegrar. Porque o seu se alegra com almas transformadas pelo Senhor Jesus. O seu não se alegra necessariamente pelo pecador, mas é por Jesus alcançar o pecador. A alegria do céu é ver o poder de Cristo ser manifesto, efetivo no coração pecador. Querido, a coisa mais difícil que a gente tem, que a gente não consegue nem mensurar, é o coração de um pecador. Por isso é somente o poder de Deus que salva o coração de um pecador. Não há palavra, não há pregação, não há ação humana que pode quebrar um coração humano se Deus não usar as palavras e as pregações
que saem da boca daquele ser humano. O coração pecador é uma terra, sabe? Aquela terra aqui que você fala, isso aqui é um lugar seco, que por mais que você plante, ela não vai dar fruto, é um coração de um pecador. Mas aí temos o melhor agricultor, que é Jesus, que sabe arar a terra muito bem, preparar a terra muito bem para colocar a semente germinar muito bem. Se Jesus não tiver diante das nossas palavras, diante das nossas pregações, ainda que sejamos mais eloquentes do mundo, ainda que sejamos as pessoas mais caridosas e mais amorosas do mundo, de nada efetivo nós faremos. Quem resgata, quem redime, quem transforma é Jesus. Amém. E se Jesus resgata e redime, está usando você para pregar o Evangelho, pregue com ousadia, pregue com amor, mas se alegre quando aquele pecador se arrepender. Não fique como aqueles que Augusto Nicodemos chama de fiscais de conversão. Não fiscaliza a conversão de ninguém, não. Não é seu papel, não é meu papel. Somente qual é o nosso papel? Se alegre, festeje, fala, Senhor, obrigado. Sabe, aquele seu tio, que antes era a ovelha negra da família, que agora se converteu, se alegre. Dê uma festa, vai na casa dele, o convide, coma junto com ele, mostre para ele que o reino de Deus é um reino de alegria, é um reino de amor, é um reino que não fica preso nos pecados do passado, mas é um reino que se alegre na conversão do presente e na salvação do presente e na alegria futura que nós teremos juntos por meio de Jesus. Mas infelizmente, nós ficamos como o filho mais novo, o filho mais velho. Que aqui Jesus agora vai mostrar a vida do fariseu. O pai está lá se alegrando, o pai está lá feliz. Não sei se estava dançando, né? Você estava dançando? Não sei se estava fazendo o auê da vida, você estava dançando. Aí o pai está lá feliz, se alegrando. Aí aparece o filho mais velho, que é o Alexandre. Marta, aí aparece o Alexandre. Fala, pastor, tanto tempo contigo, nunca eu te abandonei. Nem sou uma ovelha você me deu, rapaz. Mas ele fala, meu filho, tudo que eu tenho é teu, meu filho. Por que essa tristeza, meu filho? Percebe? O fariseu, ele já não consegue mais se alegrar, mesmo com Jesus se fazendo presente no meio do povo de Deus. O fariseu é que nem aquele cachorro de cheirar droga no aeroporto. Ele só se alegra quando vê pecado do outro. Fala, vi o pecado da Marta. Agora eu vou destruir a Marta, porque vi o pecado dela. Mas não se alegra quando um pecador se arrepende. Queridos, que Deus, nessa manhã, ainda tem muita coisa para a gente conversar sobre esse texto. Esse texto é rico, é lindo. Mas que Deus, nessa manhã, pode transformar os nossos corações, tirar esse espírito farisaico do nosso coração e nos tornar pessoas de fato que entendam a alegria do que é ser alcançado por Jesus. A alegria do que é essa mesa que se alegra, essa mesa que come junto, essa mesa que celebra pecadores que se arrependeram, estão vivendo agora para Jesus. Que Deus possa tirar do seu coração esse senso de fiscalizar a vida do outro. Coloque mais no seu coração a alegria de ver o Senhor agindo na vida das outras pessoas. Uma coisa, terminando aqui, que eu acho muito interessante, é quando Lucas vai falar sobre Barnabé e fala que Barnabé chega numa cidade onde tem uma igreja lá. E a igreja está dando frutos, a igreja está crescendo. Lucas registra, Barnabé se alegrou, porque viu a mão de Deus agindo naquele lugar. Barnabé é muito diferente da gente. Eu poderia falar, se eu estivesse trabalhando nessa igreja, ia prosperar mais ainda. Não, querido, é Deus agindo, fazendo, salvando, transformando, trazendo a sua glória. E por isso nós nos alegramos
no trabalho que Deus faz, ainda que eu não esteja fazendo esse trabalho. Que Deus tira da gente esse coração farisaico e coloca na gente um coração mais transformado por Jesus. Amém? Amém? Tem pedidos aí? Rodrigo. Deus abençoe todos os irmãos. Que o Espírito Santo continue usando o nosso pastor. Saudade de todos e assistamos juntos. Amém. Amém, irmão Rodrigo. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Saudade também de vocês. Deus também abençoe a Ana, o Heitor e a sua família. Sei que você está em Minas. Que Deus guarde vocês. Queridos, vamos orar? Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos fazer a nossa oração. Vamos encerrar. Sim. Eu faço aniversário amanhã. Oh! É porque... A irmã me perdoa, porque a gente não tem esse curso mais, irmã. Houve aqui. E quero dizer também que domingo que vem à noite eu vou dar um curso de ação de graça. E eu gostaria de Alexandre, Davi, você, lá na nossa igreja lá, consagrar minha vida ao Senhor. Amém. Então, ó, a gente vai comer bastante domingo. Então, domingo a gente vai. Querido, o reino de Deus é um lugar de festa, querido. Não há ambiente que o povo de Deus se reúna que não tem festa. Isso. Se não tem bastante comida, tem somente um café e um pãozinho, já é alegria, não é? Vamos. Oh, glória. Se for de chocolate, melhor ainda, minha irmã. Pior que é. Oh, tá vendo? Deus, tá vendo como as coisas combinam, entendeu? Vamos orar então, finalizando o nosso culto, também agradecendo a Deus pela vida da nossa irmã Marta, por conceder 15 anos de idade. Então a gente vai orar a Deus, mais ou menos isso. A gente vai orar por isso. Mais algum pedido que nós temos? Manuela, né? Ivanil. Nosso irmão Ivanil está no retiro. Está descansando lá, Deus é bom. Eu estou feliz por o irmão estar indo, curtindo um pouquinho, descansando. Vamos orar então. Eu gostaria também de pedir para um amigo meu chamado Jorge. Jorge, né? George. Rapaz, se eu esquecer... Deus sabe. Deus ouviu. Deus conhece o coração da Ilione, né? Eu provavelmente vou esquecer, mas eu vou orar para todo mundo. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado pela alegria, Senhor, de sermos chamados teus filhos, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de chegarmos até ao Senhor. Não, Senhor, com vestes lindas, mas com corações transformados e revestidos pelo teu Espírito Santo. Deus, obrigado pelo privilégio concedido por ti, Senhor, de sermos, Senhor, teus filhos em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Marta, Senhor. Obrigado por, Senhor, conceder a tua filha mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue cuidando, Senhor, da sua filha, Senhor, cuidando, Senhor, da sua família, Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor venha atender, Senhor, os clamores da tua filha, em nome de Jesus, Pai. Pois o Senhor conhece quantas vezes sua filha tem clamado, tem orado, Senhor, tem pedido, Pai Todo-Poderoso. E nós cremos que no tempo certo, na hora que o Senhor quiser, Pai Todo-Poderoso, os seus clamores serão atendidos. Amém. Para a manifestação da tua glória e do teu poder, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor permitir que nós a conhecemos, por o Senhor permitir que nós a servimos e que ela também sirva a cada um de nós. Pai, obrigado pela vida da tua filha, Senhor, e obrigado pela família dela, Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor continua não só abençoando ela, mas também a Maiara, abençoando a Ayana, Pai Todo-Poderoso, e a irmã dela, Pai Todo-Poderoso. Que em Cristo Jesus elas vão ser revestidas, amparadas, cuidadas pelo teu amor e transformadas, Senhor, pela tua graça, Senhor, que alcance aqueles corações, que quebre, Senhor, corações presos pelo pecado, Senhor, e traga de volta para ti, Senhor, pois o Senhor conhece cada coração, cada mente. E nós te pedimos, Pai Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada enfermo que foi citado aqui, Pai Todo-Poderoso. Venha visitar, Senhor. Venha, Senhor, tocar, Senhor, em cada enfermidade, Pai Todo-Poderoso, trazendo cura, Pai Todo-Poderoso. E também, Senhor, manifestando o teu poder, Senhor,
abrindo os olhos de cada enfermo, Pai Todo-Poderoso, para que eles possam reconhecer e saber que existe um Deus na vida deles, Senhor, que tem restaurado, que tem cuidado, Senhor, e que tem agido eficazmente para o louvor da sua glória. Pai, no nome de Jesus, nos leve em segurança, Deus. Guarda os nossos olhos, Pai Todo-Poderoso, desses eventos que estão acontecendo. Guarda o nosso coração, guarda os nossos pés, guarda a nossa mente, Pai. Isso é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E assim podemos dizer, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, meu.